que a verdade é que ninguém tá cheio dessa autoconfiança toda pra dar e vender. Eu conheci na minha carreira muita gente legal, importante, ator, gente famosa, político, atleta. E tem uma coisa em comum em todas elas, que parece que elas têm uma áurea de autoconfiança. Parece que elas sabem exatamente onde elas têm que sentar, pra onde que elas têm que olhar, o que elas têm que falar. É meio surreal, assim. E eu descobri um segredo muito doido. Sabe como que essas pessoas fazem pra serem tão autoconfiantes assim? Elas fingem. E eu achei isso muito doido porque eu comecei a minha carreira com 12 anos de idade e a primeira coisa que eu tive que fingir era que eu não tinha 12 anos de idade. Pra eu ser levado a sério no meu trabalho, eu tinha que me projetar daquele jeito. Não era o que eu era, mas era como eu conseguia simular que eu era um personagem pra poder conseguir fazer o que eu tinha que fazer. E quando você conhece uma pessoa que é exposta e tem que enfrentar algumas situações que ela precisa de uma autoconfiança gigantesca, falar em público pra 5 mil pessoas no caso de um político, ou um empresário que tem que entrar numa reunião e tomar 15 decisões que vai mudar a vida de absolutamente todos os funcionários, precisa ter um nível de autoconfiança que chega a ser, entenda o que eu vou falar, infantil. Não no sentido de ser irresponsável, imaturo, mas eles têm que entrar num faz de conta, numa brincadeira que é o que a gente conseguia fazer quando era criança. Quando a gente era criança, a gente conseguia fingir que era um personagem assim, ó, em um segundo. E a gente entrava naquele personagem, aquilo virava verdade pra gente. Quando a gente vai crescendo, a gente vai acumulando um monte de frustração e uma série de inseguranças, que é normal, mas isso vai criando um monte de travinha na gente. E aí existe essa técnica que eu nem sabia que eu usava na minha carreira, que é entrar no faz de conta. Voltar a ser criança nesse sentido. Pra dar um exemplo muito prático, vamos supor que amanhã você tem uma entrevista de emprego. Você consegue, na sua cabeça, pensar em absolutamente tudo que pode dar errado nessa entrevista, certo? Você consegue, inclusive, criar um personagem. Amanhã, nessa entrevista, ainda não aconteceu a entrevista, sentado naquela cadeira que você não sabe nem se é de couro, se tem almofada, e você tá gaguejando. Você esquece tudo que você tinha pra falar, você sua frio, você consegue criar isso na sua cabeça. O problema é que a cabeça da gente, ela não é atraída pelo que é melhor pra gente. Ela é atraída pelo que é mais familiar. Quando a gente constrói esse personagem onde tudo vai dar errado, a gente se familiariza com ele. E ele acaba se tornando verdade pra gente. Só que o legal é que isso também acontece pro contrário. Se você tem uma entrevista de emprego amanhã pro cargo de um vendedor, como que seria um personagem que é o melhor vendedor do mundo? Como que ele se comporta? Como é que ele abre a porta da sala? Como é que ele fala com o entrevistador? Ele começa com uma piada? Como que é esse personagem na sua cabeça? Construiu esse personagem? Atua. Finge que você é ele sem a pretensão de ser. Como se você estivesse numa peça de teatro. Rompe, nem que seja por alguns segundinhos, com a realidade, com a necessidade de você se enxergar naquele personagem. Traz essa leveza do faz de conta. Porque quando a gente tem que acreditar naquilo, você começa a entrar em um monte de dúvida que você já tem. Pensar se você merece aquilo. Isso acaba ficando um pouco mais difícil se você acha que aquilo é real, se você tem a pretensão e aquele peso da realidade. E quando você monta esse personagem, quando você finge que você é esse personagem, olha que loucura, ele vira você, porque ele veio de você, ele vem de referências suas, assim como o personagem ruim, aquele entrevistado que ia gaguejar, que ia esquecer tudo, ele veio de referências reais da sua vida, você buscou de coisas aqui dentro pra montar aquele personagem. Mas quando você faz de propósito um personagem de sucesso, um personagem que é perfeito, que é exatamente o que você queria ser, que não gagueja, que não esquece o que ele tem pra falar, que ele é um vendedor excelente, você traz uma leveza que ela encontra um atalho pra todas essas travinhas que você tem na sua cabeça. Eu fiz muito isso num lugar que eu fui promovido para um cargo de diretor do meu departamento com 21 anos de idade. Isso fica de história para um outro vídeo. Nesse cargo, eu tinha que apresentar a concorrência. Toda semana tinha que vender um trabalho feito muito rápido. É muito pouco tempo para você preparar uma concorrência para o que quer que seja. Para eu conseguir lidar com a pressão e com a responsabilidade de conseguir vender esse trabalho, eu não podia pensar se eu era capaz de fazer aquilo, se eu merecia estar naquele lugar. Eu precisava criar um personagem que, ainda que alguma coisa desse errado numa reunião, ele era o melhor apresentador de improviso. E eu construí esse personagem pra mim. Sempre que alguma coisa dava errado numa reunião, alguma coisa saía do script, pra mim era a melhor coisa do mundo, porque eu era um personagem que improvisava. Quando eu assumia que era só um papel e era só uma brincadeira que eu tava indo fazer lá e tirava o peso daquilo, toda situação que dava errado já era muito familiar pra mim, porque eu já tinha visualizado ela na minha cabeça e eu já tinha visualizado 25 mil formas que eu saía daquelas situações. Mesmo que eu tenha feito aquilo forçado, de um jeito prático,
aquilo vai virando realidade em você. Você vai se confundindo com esse personagem inevitavelmente. Pensa que você tem que criar esse personagem respondendo a seguinte pergunta: como eu seria nessa situação se eu não tivesse medo? Você já vai conseguir tornar um monte de possível situação familiar para você. Mesmo que não aconteça exatamente aquilo que você está pensando, você consegue trazer aquilo mais próximo da sua realidade. Você vai ver que isso traz uma leveza, a possibilidade de você ser aquela pessoa que não esquece o que vai falar, mas mesmo quando esquece consegue ter um humor maravilhoso para sair daquela situação. Aquilo vai virando você. Isso me ajudou muito na minha carreira, porque a verdade é que ninguém tá cheio dessa autoconfiança toda pra dar e vender. As pessoas têm medo, elas têm inseguranças e elas precisam lidar com essas inseguranças de um monte de jeito diferente. Um desses jeitos é brincar de ser, porque quando você brinca de ser, você acaba se tornando aquilo. Praticamente nenhuma dessas pessoas que a gente admira e vê elas desse tamanho gigante se veem dessa forma também, porque não dá, a gente não aguenta. Precisa de um personagem porque isso faz ficar muito mais fácil. E você vai entendendo o que faz sentido daquele personagem e mantém em você. Porque quanto mais você vê que você consegue ficar próximo dele, mais distante ainda você projeta ele. Testa isso numa situação específica e esquece a realidade. É um faz de conta. Vê se isso funciona pra você e me conta como é que foi a tua experiência.